Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira notícia já na tela. Oposição lança frente parlamentar invasão zero com presença de Bolsonaro. Ex-presidente parabenizou Rodrigo Pacheco por reação ao STF e mandou duro recado para o Supremo Tribunal Federal. Veja o vídeo. E por esse momento, geralmente a pessoa mais importante falar por último. Eu sequer tenho direito político no momento. Então, eu estou aqui como um colaborador, um amigo de vocês, que sempre fui ao longo de 28 anos dentro da Câmara dos Deputados. Procurei fazer o melhor. Tenho dois ministros aqui na mesa aqui que começaram e terminaram comigo. E no momento eu tinha uma ideia equivocada. Eu queria fundir os dois ministérios. Seria uma loucura sem tamanho. Mas voltamos atrás e escolhemos, por coincidência, né, uma mulher que deu um casamento perfeito para o agro e para a questão ambiental também. Serviu para mostrar o quão aparelhado estava essa questão no Brasil. E eles foram realmente gigantes nessa questão. Não tiveram atritos, pelo menos, que eu tive conhecimento, né? Apesar do temperamento do Salles ser um pouquinho exaltado de vez em quando, tá? E ainda tenho esperança que ele terá sucesso lá em São Paulo ainda. Eu falo do coração isso aí. Mas está sendo negociado. Isso é questão eu posso falar pelo meu partido quando for autorizado pelo Valdemar ou pelo Otineu, que está aqui presente. E tenho certeza que eles me autorizam a falar nesse momento pelo partido. Cada partido aqui é uma questão pessoal, como se fosse uma família. O que eu acho que a gente tem que entender, me desculpe, ao longo de 68 anos de idade, é que adversário, nós aqui somos, quando vamos disputar um cargo na mesa, uma comissão, um governo de estado ou uma prefeitura. Porque pensamos parecidos, e é comum esse embate, somos adversários. Nós temos que entender que existe um inimigo político também. Aquele que não respeita a propriedade privada é um inimigo político nosso, não é adversário. E a questão da propriedade privada, a questão do legítimo direito da defesa, a defesa da liberdade, e aquele grupo político que não está para servir ao seu país, está para se servir dele. Então, por vezes, pelo meu partido, por favor, sem querer ofender ninguém aqui, mais importante do que ter um ministério é se unir para que os ministérios funcionem como um todo. Caso contrário, continuaremos divididos e ficaremos muitas vezes apenas na retórica. Vou falar pouco da satisfação que tive em ser presidente, momentos difíceis, sim, como enfrento no momento, mas vamos continuar altivos, né? Buscando cada vez mais servir ao nosso país. Tem 24 pela frente, eleições municipais, tem depois 26, não sabe o que vai acontecer lá, quem são os candidatos, e a questão do desequilíbrio entre os poderes. Tive notícia agora há pouco que uma certa proposta vai à frente no Senado. Agora, parabéns ao presidente do Senado. Nunca o cumprimentei publicamente, né? Cumprimento aqui, que siga nesse objetivo. Quando há um desequilíbrio entre os poderes, nós temos que buscar a igualdade. E cada um tem que entender o seu lugar. Não é porque um poder tem um mandato vitalício que vai sobrepor sobre os demais. E nós temos que buscar, ao acertar, ao nivelar os poderes, o bem-estar do nosso país. Fazer que realmente nós possamos oferecer ao nosso povo felicidade, que é o objetivo do parlamento e, por que não dizer, dos três poderes. Nós temos que gerar e geramos felicidade, tranquilidade, paz, harmonia, ordem e progresso. E desse poder que está aqui, ao qual eu integrei por 28 anos, onde está realmente a essência da democracia. Vocês têm voto para isso. Obviamente, no plano equivalente, o executivo, mas que no momento não se demonstra como adversário. São, lamentavelmente, eu entendo particularmente, né, devendo autorizado pelo Otineu, pelo Valdemar, como inimigo. E assim nós devemos buscar colocar ele no seu devido lugar. Falo tanto de tanta coisa aqui.
a CEAGESP em São Paulo, o maior entreposto de produtos do campo da América Latina, hoje está tomada pelo MST também, diferentemente do que aconteceu conosco, lá com o nosso coronel Melo Araújo, que fez um trabalho excepcional lá na CEAGESP. Então vocês, além da nossa garantia alimentar, de mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo, vocês são importantíssimos para a nossa economia. E a luta, e vocês continuam tendo paz no campo, tendo segurança jurídica, realmente tem que se fazer valer, custe o que custar. E assim sendo, eu me orgulho de estar aqui, pelo convite, por me dar as palavras por alguns minutos, e também reconhecendo a minha situação no momento em tremenda injustiça que foi decidido pelo TSE. A política de se reunir com embaixadores é privativa minha, e não pode, ao fazer essa reunião, decidir como foi aquilo naquele momento. Mas tenho certeza que mais cedo ou mais tarde, essas questões serão resolvidas, porque o poder realmente vem de todos de vocês aqui, parlamentar. Muito obrigado a todos e Deus abençoe o nosso Brasil. Lula insiste em crítica ao contra-ataque de Israel ao Hamas e comete fake news. O presidente disse que a ação dos terroristas não justifica a morte de milhões. E agora a gente começa então com as notícias desta terça-feira, porque o presidente Lula retomou as transmissões semanais pela internet depois da recuperação das cirurgias que fez no quadril e nas pálpebras. Mais uma vez, criticou a reação de Israel diante do ataque terrorista do Hamas contra o país no último dia 7 de outubro. O presidente também voltou a criticar a atuação da ONU e dos Estados Unidos em meio ao conflito. Não é porque o Hamas cometeu um ato terrorista contra Israel que Israel tem que matar milhões de inocentes. Sabe? Não é possível que as pessoas não tenham sensibilidade. Não é possível. Então, se a ONU tivesse força, a ONU poderia ter uma interferência maior. Sabe? Os Estados Unidos poderiam ter interferência maior. Mas, sabe, as pessoas não querem, as pessoas querem guerra, as pessoas querem incentivar o ódio, as pessoas querem estimular o ódio. E eu não vejo assim. Hoje, o Conselho de Segurança da ONU retomou a discussão sobre a guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, pediu novamente um cessar-fogo imediato em Gaza. No discurso de hoje, embora tenha condenado os atos de terror causados pelo Hamas, Guterres afirmou que os ataques do grupo, abre aspas, não aconteceram do nada, fecha aspas. Isso porque, segundo o secretário-geral da ONU, o povo palestino foi sujeito a 56 anos de ocupação sufocante. A fala, claro, provocou reações por parte de Israel. O chanceler israelense Eli Cohen fez uma série de afirmações contra Antônio Guterres e cancelou a reunião com o representante da ONU. Em seguida, Cohen apresentou fotos dos ataques do grupo Hamas. O pronunciamento do ministro foi endossado pelo embaixador israelense da ONU, Gilad Erdan, que chamou de chocante a declaração de Guterres. E a gente abre nossa rodada de análise e comentários, dando as boas-vindas a Rodrigo Constantino, que está sempre conosco às quintas-feiras e hoje está aqui nesta terça-feira, dia 24 de outubro. Seja bem-vindo. Consta, o presidente Lula, então, está de volta às lives semanais, depois aí dos 2 procedimentos cirúrgicos, né? Uma cirurgia no quadril e também uma cirurgia plástica nas pálpebras. E, mais uma vez, o presidente Lula criticou a resposta de Israel aos ataques do Hamas. Boa noite, Consta. Boa noite, uma fala antissemita. Boa noite também, meus amigos Lacombe, Carlo Caut e Fernão Lara Mesquita, uma honra também, primeira vez que eu estou com ele aqui ao vivo, acompanho sempre. E uma boa noite especial aí a toda a nossa qualificada audiência. Veja, Paula, Lula voltou a fazer aquilo que sempre faz, né? Mentir, inventar números e destilar ódio dizendo que quer combater o ódio. É como se Israel fosse o único país do mundo que não pudesse se defender. A ONU virou um palco para essa extrema esquerda que, por sua vez, virou aí aliada dos grupos terroristas mais abjetos do planeta. É preciso lembrar, às vezes, e eu fui um voto favorável à necessidade de mostrar as imagens,
por mais chocantes que elas sejam, é preciso lembrar o que fez esse grupo terrorista Hamas em Israel, porque as pessoas já estão esquecendo isso, entrando numa falsa equivalência moral, pedindo cessar-fogo, deixa disso, e fingindo que aquilo não aconteceu, mas aconteceu. E são relatos chocantes daqueles primeiros socorros que chegam na cena, né, do crime. São crianças torturadas na frente dos pais, com as mãos amarradas para trás, incendiadas vivas, mutilação de idosos, bebês degolados, meninas estupradas. É isso que esses monstros bárbaros, selvagens do Hamas fizeram. E o presidente Lula vai lá e chama de erro. Erro, Hamas fez erro. Erro fez todo aquele judeu que, infelizmente, acabou fazendo L e ajudando um antissemita a chegar no poder. Estão vários nazistas saindo da toca aí, né, nesse mesmo governo. Tem uma petista, né, do Conselho de Itaipu, que diz que Israel não tem direito de existir. Né? Tá endossando aí a narrativa dos ayatolás xiitas do Irã. Tem que varrer Israel do mapa. Né? É o único país, repito, que não tem direito de legítima defesa e de justiça, de correr atrás do grupo terrorista responsável por esses atos bárbaros. Se Israel cessasse o fogo agora, entrasse num diálogo com esses bárbaros, qual seria o recado para os outros terroristas do Hezbollah, do próprio Irã? Israel, claro, teria sua própria existência ameaçada. E é isso que essa turma quer, no fundo. Por isso que o Lula foi lá, e a simbologia do ato chama atenção, foi lá postar uma foto com o notório antissemita Roger Waters, o ex-líder do Pink Floyd, que nem os seus ex-companheiros de banda aguentavam, né? É um cara intragável e sem nenhum caráter. Milhões de mortos. Aí já tem petistas dizendo que é figura de linguagem, que nem 35 milhões de famintos nas ruas do Brasil. É figura de linguagem, né? O Lula inventar de maneira totalmente irresponsável, isso sim uma fake news perigosa, desinformação perigosa, que alimenta o antissemitismo, o neonazismo em curso, né? Dizendo que Israel é responsável por milhões, mais de 1 milhão de palestinos mortos. Cada morte na Palestina hoje é culpa única e exclusivamente do grupo terrorista Hamas, que desde 2006, 2007 comanda aquela região como um grupo ditatorial. Não dá para colocar na conta de Israel, que arrisca a vida dos seus soldados para mitigar, minimizar as perdas civis do outro lado, enquanto que esse outro lado usa suas próprias crianças como um escudo humano. Então nós estamos aqui falando das coisas mais abjetas do mundo. O Brasil virou um pária mundial, alinhando o seu discurso com o que há de pior no mundo, com esse eixo do mal, representado por Irã, Rússia e China, e a ONU já totalmente cooptada, dominada pelos petrodólares dos países árabes e pela Rússia e a China, que querem, claro, destronar os Estados Unidos, né, da postura de xerife do mundo. É uma Guerra Fria 2.0 e o Brasil está alinhado ao que há de pior. Se voltássemos no tempo e tivéssemos essa gestão no comando do Brasil, não resta a menor dúvida que o Brasil estaria hoje se aliando à Alemanha e não ao Ocidente. Escândalo. Flávio Dino causa revolta na Comissão de Segurança Pública da Câmara com pedido de não comparecer por falta de segurança. Ele acha que nós somos bandidos. Veja o vídeo. Sei lá onde. Olha só o que ele diz aqui. Saiu aqui no jornal. O ministro Flávio Dino informa que às 8 horas e 11 minutos de hoje, dia 24, conforme demonstrado no documento em anexo, reiterou o pedido de comparecimento à Comissão Geral no plenário da Câmara dos Deputados, a fim de que possa atender simultaneamente a todas as solicitações de esclarecimento, com a devida segurança, tendo garantia de sua integridade física e moral, bem como a imposição do decoro parlamentar, o que não se verifica na Comissão de Segurança Pública. Que vergonha, ministro! Aqui não tem bandido imaginal não da sua laia! Você vai lá no reduto dos criminosos e não vem aqui com medo dizendo que aqui a sua integridade física está comprometida. Ele continua. Está lá no jornal. Aí ele continua. Disse ainda que comparecer ao colegiado poderia configurar grave ameaça à sua integridade física. Quem aqui vai tocar nesse ministro? Vai comprometer a integridade física dessa pessoa, desse cidadão? Aí ele continua aqui e ainda diz o seguinte. Ele coloca várias frases que foram citadas por deputados e cita aqui, ó. As frases apresentadas nos documentos são do presidente do colegiado, o deputado Sanderson, do deputado Gilvan, da Federal, do deputado Sargento Farru, do deputado Evaí Vieira de Mello, do deputado Cabo Gilberto Silva. E aí vai. E aí vai. E aí ele termina
Senhores, pasme, olha a outra frase que ele coloca. A falta de capacidade e isenção do presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado de conduzir os trabalhos da audiência pública, tendo em vista aos ataques proferidos por ele no último 10 de outubro. Incompetente é o senhor, ministro. Nicolas Ferreira também se manifestou após o ocorrido. O Dino, nosso ministro da Justiça, mais uma vez falta a essa Comissão de Segurança Pública por temer deputados amados. Segundo o ministro da Justiça, o Complexo da Maré é mais seguro do que a Câmara dos Deputados. Complexo da Maré que, inclusive, tem ali um treinamento contra as forças de segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Vamos fazer um breve resumo aqui de quem é, afinal de contas, o nosso ministro da Justiça. Uma pessoa que cortou 720 milhões de reais contra o combate ao crime organizado, tirando aí esse dinheiro da segurança pública. Você tem aí ele se preocupando, né, chamando de terroristas as pessoas que invadiram aqui, né, baderneiros do Congresso Nacional, mas até agora não vi ele, por exemplo, atuando para poder verificar, fiscalizar quem são aqueles vagabundos que estavam ateando ali fogo em 37 ônibus no Rio de Janeiro e também um trem ali. Ou seja, terrorismo, vamos colocar a máquina estatal para poder em cima de velhinhas que estavam aqui orando e desgovernada, mas para combater o crime organizado, nenhum pio. No Twitter do ministro Flávio Dino, eu não consigo ver porque ele me bloqueou, mas que eles me contam, de que você coloca lá, terrorismo, só aparece o pessoal do dia 8, terrorista, só aparece o pessoal do dia 8, mas não tem uma sequer palavrinha contra o Comando Vermelho, não tem uma frase do ministro da Justiça contra o PCC, contra o ADA, não tem. Contra os milicianos, contra o Hamas, não tem. Esse é o ministro da Justiça do nosso país. E na última vez que a gente se encontrou, a comissão foi encerrada. Ele não me respondeu. Mas eu quero deixar aqui essa pergunta mais uma vez, ministro Flávio Dino. Se você tiver coragem, né, nesse tamanho todo seu aí, você me responde. Quem foi que negociou com o tráfico a sua ida na Maré, ministro Dino? Se você tiver coragem, responde a minha pergunta, porque ninguém, inclusive o ministro da Justiça, entra na Maré, que tem treinamento de guerrilha, né, urbana, para poder combater e matar policiais, sem escolta policial não. Então, responde pra gente, quem negociou com o tráfico a sua ida na Maré? O senhor é corajoso mesmo? Responde aí, fanfarrão. Obrigado, presidente. Já outra notícia na tela. Relatório da CPMI será anexado ao inquérito das milícias digitais. Moraes recebeu o relatório das mãos da senadora Elisiane Gama. A senadora Elisiane Gama e outros integrantes da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro entregaram o relatório final dos trabalhos ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Após receber o documento, o ministro informou que ele será anexado ao inquérito das milícias digitais. Este processo apura diversos crimes, desde o compartilhamento de notícias falsas até uma suposta tentativa de golpe de Estado. O relatório criado pela senadora Elisiane pede o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outras 60 pessoas pelos crimes de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Sâmia Bonfim anuncia licença por tempo indeterminado após morte do irmão em crime no Rio. Perfis da deputada federal do PSOL retomam atividades gradativamente nas redes sociais, em meio ao afastamento da parlamentar da Câmara. A deputada federal Sâmia Bonfim afirmou nesta terça-feira em suas redes sociais que se manterá de licença por tempo indeterminado de suas atividades parlamentares, após o assassinato do irmão, o médico Diego Bonfim, em um ataque criminoso no Rio. O crime, que completará 3 semanas nesta quinta-feira, ocorreu em um quiosque na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste da capital fluminense, e vitimou de forma fatal outros 2 médicos. Outra notícia na tela. Bolsonaro apresenta queixa-crime contra Lula por injúria e difamação. O ex-presidente Jair Bolsonaro ingressou com uma queixa-crime no Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira, acusando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de injúria e difamação devido a declarações relacionadas a uma mansão pertencente ao irmão do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. A defesa de Bolsonaro alega que Lula tinha a intenção de prejudicar a honra pessoal do ex-presidente, alegando que ele vem fazendo isso desde que assumiu o cargo.
A declaração que motivou a ação foi feita por Lula em maio, durante o lançamento da Lei Paulo Gustavo em Salvador, onde ele fez conexão indireta entre Bolsonaro e uma mansão milionária nos Estados Unidos, que segundo ele, seria de propriedade de Mauro Cid. Na época, Bolsonaro negou publicamente ter uma casa nos Estados Unidos em nome de Cid e prometeu processar Lula. Na queixa-crime, Bolsonaro exige que Lula seja obrigado a publicar uma retratação em suas redes sociais e que seja processado por injúria e difamação. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.